com dificuldades, mas se ela tiver um bom sistema monetário, ela consegue se organizar e sair de suas próprias dificuldades. O próximo tópico, os instrumentos de controle monetário do Fed. Aqui vamos ver mais uma vez uma aplicação ao caso dos Estados Unidos, mas o caso brasileiro também leva em consideração. Então, na verdade, boa parte dos bancos centrais ao redor do mundo, isso aqui também poderia ser aplicado, por exemplo, ao banco japonês, utilizam ferramentas iguais ou muito similares ao que usa o Federal Reserve nos Estados Unidos. Como já vimos, o Federal Reserve é responsável por controlar a oferta de moeda lá na economia americana. Assim como o Banco Central do Brasil, ele é responsável por controlar a oferta de moeda aqui na economia brasileira. Agora que sabemos como funciona o sistema bancário de reservas fracionárias, estamos em melhor posição para entender como o Fed, portanto, executa essa tarefa. Uma vez que os bancos criam moeda em um sistema de reservas fracionárias, o controle do Fed sobre a oferta de moeda passa a ser, portanto, indireto. Quando o Fed decide alterar a oferta de moeda, precisa avaliar como as ações se refletirão no sistema bancário. Portanto, na verdade, como o sistema hoje é extremamente bancarizado, sobretudo na economia norte-americana, significa que o controle do Banco Central passa a ser o controle do sistema bancário, porque quem vai fazer, no caso, o controle dessa oferta de moeda vai ser o sistema bancário, que vai, por exemplo, limitar o seu sistema de empréstimos. E aí, ou seja, vai aumentar o seu sistema de reservas fracionárias. Enfim, daqui a pouco a gente observa como isso funciona aí pelo menos do ponto de vista teórico. O Fed tem uma variedade de instrumentos em sua caixa de ferramentas monetária. Podemos agrupá-lo em dois grupos: aqueles que influenciam a quantidade de reservas, portanto, os instrumentos que influenciam a quantidade de reservas, a quantidade de reservas fracionárias, e aqueles que influenciam a taxa de reserva e assim, portanto, o multiplicador de moeda. Então, você vê aí dois instrumentos de controle da oferta monetária, da oferta de moeda, mas isso é feito de uma maneira mais indireta. Então veja, como o Fed influencia a quantidade de reservas. Para mudar a oferta de moeda, o Fed deve primeiramente alterar a quantidade de reservas na economia por meio da compra e da venda de títulos em operações de mercado aberto, ou pela concessão de empréstimos ao banco, ou por alguma combinação desses procedimentos. Então, aqui já vai uma outra questão importante, ou seja, um banco central, ao desejar controlar a oferta monetária de uma economia, ele pode usar várias ferramentas de políticas monetárias ao mesmo tempo. Ele não precisa utilizar apenas uma, não é uma questão de predominância de uma ferramenta, mas na prática, no mundo real, você tem uma combinação de instrumentos que, portanto, vão tentar alcançar o mesmo objetivo, que é uma política monetária mais restritiva, ou seja, tirar moeda, ou mais expansionista, que é colocar moeda na economia, ok? Então vamos aqui, a primeira questão. Operações no mercado aberto. Então veja, como já vimos anteriormente, o Fed ele conduz operações no mercado aberto quando compra ou vende títulos do governo. Então, o Banco Central vende títulos de dívida do governo ou compra títulos de dívida do governo. Então, veja, para aumentar a oferta de moeda, portanto, uma política monetária expansionista, o Fed instrui seus agentes no Fed de Nova York a comprar títulos do público no mercado de títulos do país. Então, o Banco Central vai lá, o Fed vai lá, compra os títulos que estão disponíveis no mercado e, portanto, paga em dólares, coloca dólares na economia. Então, os dólares que o Fed paga pelos títulos
aumentam o número de dólares em circulação. Alguns desses dólares, eles são mantidos como moeda corrente e alguns são depositados em bancos. Cada novo dólar mantido como moeda corrente aumenta a oferta de moeda em exatamente $1. Cada novo dólar depositado em um banco aumenta a oferta de moeda em uma magnitude maior porque aumenta as reservas e, portanto, a quantidade de moeda que o sistema bancário pode criar. Então, quando fica só em moeda corrente, aumenta na mesma proporção. Mas quando parte desses novos dólares que estão em circulação vão para o sistema bancário cria mais moeda em torno desse novo dólar. Então, é basicamente assim que tem um efeito em torno da oferta de moeda. Agora veja, quando o Banco Central quer implantar uma política monetária restritiva, então, para reduzir a oferta de moeda, o Fed faz exatamente o oposto. Ele vende os títulos do governo ao público no mercado de títulos de país. Então, ele vende títulos e captura esses recursos financeiros ou essa moeda que está disponível no mercado. Então, o público ele paga por esses títulos com moeda corrente em depósitos bancários que possui, reduzindo assim diretamente a quantidade de moeda em circulação. E veja, além disso, à medida que as pessoas fazem retiradas dos bancos, claro, para poder comprar esses títulos, então você tinha lá na conta corrente, você pegou esse dinheiro e agora utilizou para fazer uma compra, a compra de um título, de um ativo financeiro, estes se veem com uma quantidade de reservas cada vez menor. Como resposta, eles reduzem o volume de empréstimos e o processo de criação de moeda se reverte. Então, também aqui, no caso de uma política monetária restritiva, quando você captura moeda da economia para justamente diminuir a quantidade de moeda em circulação, você diminui não só a moeda corrente, mas quando você obriga os agentes econômicos a realizarem retiradas nos bancos, essas retiradas também elas saem dos cofres dos bancos, das reservas bancárias, e essa quantidade de reservas menor faz com que o processo de empréstimo e a criação de moeda também diminua. Então, tanto quando você vai fazer uma política monetária expansionista, você tem o efeito positivo da criação de moeda. Quando você também faz a retirada de moeda da economia, esse sistema, esse multiplicador, ele também tem um efeito mais negativo sobre a criação de moeda. As operações no mercado aberto são fáceis de conduzir. Na verdade, as compras e vendas de títulos do governo que o Fed executa nos mercados de títulos do país, eles são semelhantes às transações que qualquer pessoa poderia realizar para a sua própria carteira. É claro que quando o indivíduo ele compra ou vende um título, a moeda muda de mão, mas a quantidade de moeda em circulação permanece a mesma. Então, claro, que você tem também as operações entre os agentes econômicos vendendo títulos entre si. Nesse caso, você não altera os efeitos. Agora, além disso, o Fed pode usar as operações no mercado aberto para alterar a oferta de moeda em maior ou menor quantidade a qualquer momento, sem maiores alterações nas leis ou nos regulamentos bancários. Então, como você claramente tem um efeito sobre as reservas, sobre o sistema de reservas fracionárias, toda vez que o Banco Central ele realiza um movimento muito maior de venda ou de compra, você também afeta o funcionamento do sistema bancário. Claro, com mais dinheiro para empréstimo, com menos dinheiro para empréstimo, você vai limitando o funcionamento e o financiamento da economia. Portanto, as operações no mercado aberto, eles são um instrumento de política monetária que o Fed usa com maior frequência. O Fed empresta aos bancos. E aí, tanto o sistema, tanto as operações no mercado aberto, ou podem ser chamados também de operações no open market, o Banco Central do Brasil também realiza esse tipo de operação, ou seja, você utiliza títulos públicos para fazer política monetária,
ofertando-os no mercado. O outro instrumento, outra ferramenta de política monetária que o Banco Central, no caso dos Estados Unidos, tem é emprestar dinheiro aos bancos. E no Brasil também existe essa operação em que o Banco Central pode emprestar recursos aos bancos, né, aos operadores, portanto, do sistema bancário. Então, o Fed também pode aumentar a quantidade de reservas na economia ao emprestar reservas aos bancos. Então, o Banco Central pode devolver dinheiro de reservas ou aumentar as reservas dos bancos e, portanto, pode fazer uma política monetária. Horas, neste caso, disponibilizando mais dinheiro no sistema, aumentando, fazendo uma política monetária expansionista, ou pode aumentar as reservas e, portanto, diminuir a moeda disponível no sistema bancário. Então, os bancos, eles pegam emprestado do Fed quando sente que não possuem reservas suficientemente disponíveis, seja para satisfazer os reguladores bancários, portanto, atender as retiradas dos repositantes, fazer novos empréstimos ou para outros motivos financeiros. Há várias formas de os bancos conseguirem empréstimos do Fed. Tradicionalmente, os bancos emprestam da janela de descontos do Fed e pagam uma taxa de juros sobre o empréstimo, que é a chamada taxa de redesconto. Então, os bancos, eles podem pegar dinheiro no Banco Central, mas ao pegarem esse dinheiro no Banco Central, eles têm uma taxa, como uma espécie de taxa de juros, e é comumente chamada de taxa de redesconto. Portanto, a taxa de redesconto é a taxa de juros sobre os empréstimos que o Banco Central americano concede aos bancos. No Brasil, o termo também é o mesmo. Então, quando o Fed concede um empréstimo desse tipo a um banco, o sistema bancário, portanto, fica com mais reservas. E essas reservas adicionais permitem que o sistema bancário, portanto, crie mais moeda. O Fed pode alterar a oferta de moeda, portanto, mudando a taxa de redesconto. Então, uma taxa de redesconto mais elevada, né? Uma taxa de redesconto, a taxa de juros de redesconto maior, desencoraja os bancos a irem lá no Fed pedir empréstimo. Então, desencoraja os bancos de tomar empréstimos para as reservas ao Fed. Portanto, um aumento na taxa de redesconto vai reduzir a quantidade de reservas no sistema bancário, o que, por sua vez, reduz a oferta de moeda. O contrário, inversamente, uma taxa de redesconto menor incentiva os bancos a tomar empréstimos do Fed, aumenta a quantidade de reservas e, portanto, eleva a oferta de moeda. Então, você também aqui tem a possibilidade de, com a taxa de redesconto, realizar políticas monetárias que ora sejam restritivas ou ora sejam expansionistas. Nos últimos anos, o Federal Reserve estabeleceu novos mecanismos para os bancos emprestarem ao Fed. Por exemplo, sobre o Term Auction Facility, ou seja, esse TAF é um programa gerido pelo Fed para atender pressões elevadas nos mercados financeiros de curto prazo, mediante leilões para atender instituições financeiras que disponham de garantias apropriadas. Então, o Fed estabelece uma quantidade de fundos que ele quer emprestar aos bancos, e os bancos elegíveis aceitam esse tipo de empréstimo para, então, licitá-los. Então, criaram uma espécie de fundo, né, mais transparente e público. Então, nesse mecanismo, o Fed americano, ele diz quanto está disponível aos empréstimos aos bancos. Os bancos que preenchem as condições, então, se qualificam e aí decidem se vão pegar. Então, os empréstimos vão para os licitantes mais elegíveis, isto é, para os bancos que oferecem garantias mais aceitáveis e se dispõem, portanto, a pagar uma taxa de juros mais elevada. Diferentemente da janela de descontos, em que o Fed estabelece o preço de empréstimo e os bancos determinam a quantia a ser emprestada, o Fed, né, nesse mecanismo de TAF, estabelece a quantia a ser emprestada e os lances competitivos entre os bancos determinam o preço. Então, mudou o sistema e, claro, lançou um sistema
em que você deixa que a lei da oferta e da demanda, no caso aqui mais, a demanda determine aí a pressão sobre o preço. Então eu estabeleço um limite, a quantidade, e vai deixar que a demanda determine, portanto, o preço. O Fed determina a oferta de empréstimo, né, a quantidade, né? Então, quando a gente já viu lá nos vários planos cartesianos, o Banco Central define a quantidade e o mercado vai disputar a definição do preço. Quanto mais fundos o Fed disponibilizar por meio desse e de outros programas, maiores, portanto, serão as quantidades de reservas e a oferta de moeda. O Fed usa a taxa de redesconto não apenas para controlar a oferta de moeda, mas também para ajudar instituições financeiras que estejam em dificuldades, que é o caso de instituições financeiras que estão ficando insolventes, né, emprestaram muito, os clientes estão extremamente inadimplentes, os recursos não estão voltando, mas ela precisa fazer frente a um passivo, aos depósitos dos depositantes, que ora precisam ser devolvidos. Então você tem esse tipo de problema nas instituições financeiras, e quem salva elas em última instância é o Banco Central do país. Então, por exemplo, quando o mercado de ações caiu em 22% em 19 de outubro de 1987, muitas corretoras de Wall Street se viram temporariamente necessitadas de fundos para financiar o elevado volume de negócios com ações. Na manhã seguinte, antes da abertura da bolsa, o presidente do Fed, Alan Greenspan, anunciou a disposição do Fed de funcionar como fonte de liquidez para dar sustentação ao sistema econômico e financeiro. Muitos economistas acreditam que a reação de Greenspan à queda da bolsa foi uma das principais razões para que houvesse tão pouca repercussão. Da mesma forma, em 2008 e 2009, a queda de preços dos imóveis em todo o território norte-americano provocou, portanto, um aumento violento no número de proprietários de imóveis com atraso no pagamento das hipotecas. E muitas instituições financeiras ficaram com problemas. Claro, porque quando uma instituição financeira ela empresta, ela consequentemente quer ter o retorno desse empréstimo. E se o dinheiro não volta, por N razões, ela passa a ter um problema de liquidez. E aí voltando, né? Lembre-se lá no início do capítulo, quando a gente fala da expressão liquidez. Então, na tentativa de evitar que esses eventos tivessem repercussão econômica ainda maior, o Fed, portanto, forneceu empréstimos a muitas instituições em dificuldades. E, por exemplo, apenas para fazer um parêntese, quando o Fed americano resolve não conceder empréstimos a uma instituição ao Lehman Brothers, né? E também tinha dois grandes bancos de hipotecas. Você não fornece, o banco ele fica insolvente, ele fala, e ele quebra, porque há uma necessidade de retiradas dos depósitos ou dos investimentos que as pessoas têm ali, e consequentemente o banco não tem liquidez, não tem caixa. Portanto, ali, quando a gente viu lá a contabilidade, lá a conta T, ele não tem a liquidez, ele não tem reserva para fazer frente a esses depósitos. Então, veja, essa aí é uma forma. Como o Fed influencia a taxa de reserva? Então, outro instrumento, o terceiro instrumento que vamos ver aí nessa sessão. Além de influenciar a quantidade de reservas, o Fed ele altera a oferta de moeda, ao influenciar a taxa de reserva e assim o multiplicador da moeda. Então, claro, se o Fed quer numa economia, num determinado momento, que os bancos centrais façam mais reservas de segurança, isso significa que diminui aquela parte, a fração de recursos de moeda disponível para empréstimos e, portanto, diminui a criação de moeda. Então, o Fed ele pode influenciar a taxa de reserva ao regular a quantidade de reservas que os bancos devem manter ou por meio de taxas de juros com que o Fed remunera os bancos pelas suas reservas.
Mais uma vez, vamos considerar cada um desses instrumentos da política monetária. Então veja, as reservas exigidas, isso aqui também, ou reservas obrigatórias, né? Ou reservas legais, enfim, na literatura você pode ter, e no mundo real aí, várias nomenclaturas. Na nota de rodapé 4 aqui, olha lá, são também conhecidos como depósitos compulsórios ou reservas obrigatórias. Então, o Fed, ele influencia a oferta de reserva por meio, portanto, das reservas exigidas, o que seriam reservas obrigatórias técnicas. Então, em todo o mundo, o Banco Central obriga que uma parcela dos depósitos os bancos retenham como reserva obrigatória para justamente evitar que o banco tenha problemas de liquidez. Então, é um cálculo técnico, mas também que depende de qual é a política monetária do Banco Central do país em um determinado momento. Mas esse instrumento de política monetária, ele também segue um critério técnico, um critério acerca de como funciona as operações de uma instituição financeira do país e quanto é o necessário que se mantenha reservado. Então isso significa que o Fed influencia a oferta de reserva por meio das reservas exigidas, que se referem à regulação sobre o montante mínimo de reservas que os bancos devem manter sobre seus depósitos. As reservas exigidas influenciam a quantidade de moeda que o sistema bancário pode criar, portanto, a partir de cada dólar de reserva. Então, veja, as reservas exigidas, elas influenciam a quantidade de moeda que o sistema bancário pode criar a partir de cada dólar de reserva. Um aumento nas reservas exigidas, portanto, significa que os bancos devem manter maiores reservas e, portanto, podem emprestar menos de cada dólar que é depositado. Então, exijo reservas, digamos, de 40%, só sobram 60% dos depósitos para serem emprestados. Exige uma reserva de 20%, sobram 80% para serem emprestados, dado que os 20% vão permanecer em reserva. Então, veja como o Banco Central ele também pode influenciar, consequentemente, a oferta de moeda em uma economia. Como resultado, a taxa de reserva aumenta, o multiplicador de moeda diminui e a oferta de moeda cai. Então, toda vez que a taxa de reserva ela aumenta, eu exijo que o banco guarde mais dos depósitos, o multiplicador de moeda diminui e, consequentemente, a criação e a quantidade de moeda disponível na economia também diminui. Inversamente, se eu diminuo as reservas exigidas, eu vou ter um efeito contrário no multiplicador e na oferta de moeda. Então, queda nas reservas exigidas cai, sobram mais moedas para os bancos emprestarem, isso aumenta o multiplicador da moeda e, consequentemente, eleva a quantidade de moeda disponível na economia. Então, mais uma vez, um instrumento pode usar para duas funções: para criar uma política monetária restritiva ou para criar uma política monetária expansionista. O Fed usa as alterações nas reservas exigidas muito raramente, uma vez que mudanças frequentes desorganizariam a atividade bancária. Então, quando o Banco Central lá dos Estados Unidos aumenta as reservas exigidas, por exemplo, alguns bancos podem se ver com a falta de reservas, mesmo que não tenham sofrido nenhuma alteração de depósitos. Em consequência, eles precisam reduzir os empréstimos até que tenham elevado suas reservas ao novo nível exigido. Além do mais, nos últimos anos, esse instrumento em particular, ele tornou-se menos eficaz porque muitos bancos mantêm reservas em excesso, isso é, possuem mais reservas do que é exigido. E claro, o banco ele mantém mais reservas do que é exigido
justamente pelo fato de que a gestão bancária tem muito medo de que o banco fique insolvente, tenha problemas de liquidez, tenha que recorrer a empréstimos de outros bancos no interbancário ou tenha que recorrer à taxa de redesconto. E aí isso tem um custo, digamos, para a imagem da instituição muito maior do que a gente imagina. Pagamento de juros sobre as reservas. E aí isso aqui é uma política muito utilizada no Brasil, ou seja, é quando o Banco Central remunera as reservas que essas instituições elas têm. Por isso, elas ficam mais interessadas em terem mais reserva. Ok? Tradicionalmente, os bancos não ganham juros sobre as reservas que mantêm. Em outubro de 2008, contudo, o Fed começou a pagar juros sobre as reservas. Isto é, quando um banco ele mantém as reservas sobre os depósitos no Fed, este agora paga os juros bancários sobre aqueles depósitos. Então essa mudança deu ao Fed outra ferramenta para influenciar a economia. Porque, é claro, se o Banco Central paga cada vez mais juros por conta desse dinheiro que é depositado no Banco Central, essa reserva que é mantida no Banco Central, claro que o banco vai se sentir mais estimulado a ter esta remuneração. E aí, claro, isso tem um efeito na economia. Ok? Quanto mais alta, portanto, for a taxa de juros sobre as reservas, mais reservas os bancos vão ter. Por quê? Vão ganhar dinheiro fácil. Capturo o depósito do meu cliente, coloco esse dinheiro em reserva no Banco Central e tenho uma remuneração para pagar minhas despesas operacionais. Dessa forma, um aumento na taxa de juros sobre as reservas terá uma tendência de aumentar a taxa de reserva, diminuir o multiplicador e diminuir a oferta de moeda. Então, o Banco Central paga juros cada vez maior sobre as reservas. Isso significa que os bancos vão ter mais reserva, vão diminuir o multiplicador, vão emprestar menos e vão diminuir a oferta de moeda na economia. Como o Fed começou a pagar a taxa de juros sobre as reservas a um período de tempo relativamente curto, ainda não está claro quão importante é esse novo instrumento na conduta da política monetária. Essa ferramenta também existe no Brasil e é uma das explicações que fazem os bancos, claro, terem cada vez mais medo de emprestarem e, portanto, eles guardam uma reserva relativamente grande e disponibilizam ao consumidor empréstimos ou condições de financiamento cada vez menores. Problemas com o controle da oferta de moeda. Portanto, veja, os diversos instrumentos do Fed, operações lá no mercado aberto, empréstimos bancários, reservas exigidas e juros sobre as reservas, têm, portanto, um poderoso efeito sobre a oferta de moeda. Mas o controle que o Fed exerce sobre a oferta de moeda, ele não é preciso. O Fed ele é obrigado a lutar com dois problemas que surgem, porque grande parte da oferta de moeda é criada pelo sistema bancário de reservas fracionárias. Então vamos lá. O primeiro problema que existe é que o Fed não controla a quantidade de moeda que as famílias decidem manter depositadas no banco. Então, não existe controle. Quanto mais moeda, portanto, as famílias depositam no banco, mais reservas os bancos têm e mais moeda o sistema bancário pode criar. E claro que na economia contemporânea, na economia atual, todos nós guardamos boa parte da nossa moeda no banco. Então significa que o sistema bancário tem muito mais recursos disponíveis para emprestar do que, digamos, há 30 anos atrás. E quanto menos moeda as famílias depositam, portanto, menos reservas os bancos têm e menos moeda o sistema bancário pode criar. Para ver por que isso é um problema, suponha que um dia as pessoas comecem a perder a confiança no sistema bancário. Então veja,
Você passa a desconfiar do sistema bancário. E por essa razão, decidam retirar seus depósitos e ficar com moeda corrente em seu poder. Então veja, quando isso ocorre, o sistema bancário perde reservas e cria menos moeda. Isso quando você não tem um problema de liquidez. Então a oferta de moeda cai, mesmo sem nenhuma ação do Fed. Então esse é um primeiro problema. Então, uma boa economia capitalista ou uma economia capitalista de um país desenvolvido tem, tradicionalmente, um sistema bancário confiável, em que as pessoas não vão ter medo de manterem os seus ativos monetários no banco e, claro, não vão recorrer à retirada em massa. Então, quando o sistema bancário está em risco, ou ele perde a sua confiança, perde a sua credibilidade, os depositantes vão rapidamente retirar a sua moeda corrente. E, nesse caso, você tem um grande problema, que é um sistema em que, consequentemente, você vai ter muita retirada, o sistema bancário perde reserva, diminui o multiplicador, cria menos moeda e também, em última instância, você pode criar um problema de liquidez que vai exigir deste Banco Central que ele salve as instituições financeiras que passam a ser insolventes. Ou seja, elas têm uma porrada de passivo, mas esse passivo não está, claro, disponível em reserva e, portanto, não pode permitir a retirada dos recursos. O segundo problema do controle monetário é que o Fed não controla, então o segundo problema é que ele não controla a quantidade que os bancos decidem emprestar. Então, a partir do depósito de moeda em um banco, existe criação de mais moeda somente quando o banco concede empréstimos. Então, aí vai depender, portanto, da gestão bancária. Então, se uma instituição financeira tiver uma gestão mais arrojada, ela vai se sentir muito mais motivada a emprestar mais. Se você tem uma gestão bancária mais conservadora, mais restritiva, mais medrosa, essa instituição financeira empresta menos e, consequentemente, você tem menos dinheiro disponível em uma economia. Uma vez que os bancos podem optar por manter um excesso de reservas, o Fed pode não estar seguro da quantidade de moeda que o sistema bancário vai criar. Então, você não sabe qual é a política bancária que cada instituição vai operar e, logo, uma instituição, ao emprestar muito, vai estar criando muito mais moeda do que talvez o Banco Central deseje. Então, por exemplo, suponha que um dia os bancos se tornem mais cautelosos em relação às condições da economia e decidam conceder menos empréstimos e manter reservas maiores. Nesse caso, o sistema bancário, portanto, criará menos moeda que antes, por causa da decisão dos bancos. Neste caso, a oferta de moeda ela cai, sem o Banco Central fazer absolutamente nada, apenas sendo um efeito colateral de uma gestão bancária mais cautelosa. Assim, no sistema bancário de reservas fracionárias, a quantidade de moeda na economia depende em parte do comportamento dos depositantes e dos bancos. Como o Fed não pode controlar ou prever com precisão esse comportamento, não pode também controlar perfeitamente a oferta de moeda. E aí vimos dois exemplos que tornam o sistema e o controle da política monetária mais difícil. Mas, se o Fed se mantiver vigilante, esses problemas eles não precisam ser grandes. O Fed coleta dados semanais sobre os depósitos e as reservas do banco, de modo que rapidamente fica a par de quaisquer mudanças no comportamento dos depositantes dos bancos e pode, portanto, responder a essas alterações e manter a oferta de moeda próxima daquilo que considera desejável em sua política monetária. Ok? Então, isso aí é importante. Nós temos aqui um estudo de caso e temos aqui também em seguida uma enorme notícia. Vamos aqui primeiro então ao estudo de caso. Então veja, corridas aos bancos e oferta de moeda. Vamos ver aqui o que é esse estudo de caso que o Mankiw considera importante. Então veja, embora na vida real você provavelmente já
embora na vida real você provavelmente jamais tenha testemunhado uma corrida aos bancos, claro, isso aqui é uma noção da realidade americana, que no Brasil, recentemente, lá nos anos 90, nós tivemos vários bancos brasileiros em que ocorreu a corrida para retirar recursos dessas instituições financeiras, porque elas tinham perdido a credibilidade, ficaram insolventes e faliram. Acho que o último caso, inclusive no Brasil, foi o tal de um banco em São Paulo chamado Banco Santos. Então, em um determinado momento, as pessoas começaram a correr porque não confiavam mais nele e, consequentemente, esse banco faliu e por conta também não só da presença de ativos podres, mas também porque você teve uma corrida dos depositantes a retirar. Então, talvez tenha visto algum dos filmes como Mary Poppins ou A Felicidade Não Se Compra. Uma corrida aos bancos acontece quando os depositantes suspeitam que um banco pode falir e por isso correm para retirar seus depósitos. Na história recente dos Estados Unidos, não houve corrida aos bancos. Contudo, no Reino Unido, um banco chamado Northern Rock passou por essa experiência em 2007 e, como resultado, foi comprado pelo governo. As corridas aos bancos, portanto, eles são um grande problema para os bancos em um sistema de reservas fracionárias. Então, veja, as corridas aos bancos são um problema para os bancos em um sistema de reservas fracionárias. Então, quando você tem corrida a uma instituição financeira, como as instituições financeiras elas são, seus ativos e seus passivos são extremamente interconectados, quando você tem um banco que pode falir, ele pode contaminar todo o sistema. E aí, por isso, muitas vezes, o governo, o Banco Central intervém nessa instituição financeira. Então, como o banco mantém apenas uma fração de seus depósitos em reserva, não pode satisfazer os pedidos de retirada de todos os depositantes. Mesmo que o banco esteja de fato solvente, o que significa que seu ativo é maior que o seu passivo, não terá dinheiro em caixa suficiente para possibilitar a todos os depositantes acesso imediato a seu dinheiro. Quando ocorre uma corrida, o banco é forçado, inclusive, a fechar as portas até que alguns empréstimos concedidos sejam pagos ou até que algum emprestador de última instância, como o Fed, por exemplo, forneça a ele a moeda corrente de que necessita para satisfazer os depositantes. Então, a corrida aos bancos, portanto, complica o controle sobre a oferta de moeda. Um exemplo importante desse problema ocorreu durante a Grande Depressão no início dos anos 30. Após uma onda de corrida aos bancos e de fechamento destes, as famílias e os bancos tornaram-se mais cautelosos. As famílias retiram seus depósitos dos bancos, preferindo manter a moeda sob a forma de moeda corrente. Então, eu tenho medo de colocar meu dinheiro no sistema financeiro. Isso também já foi uma tradição no caso brasileiro, onde muitas moedas, onde o país trocou a moeda várias vezes, onde vários bancos, lá nos anos 80, anos 90, vários bancos quebraram, principalmente bancos regionais, e aí você tinha, claro, um medo enorme de se depositar. Por isso também a grande tradição do brasileiro de, por exemplo, fazer investimento em imóveis como uma garantia diante da inflação e diante dos riscos econômicos. Então, essa decisão reverteu o processo de criação de moeda à medida que os bancos responderam à queda das reservas com uma redução na concessão de empréstimos. Vamos avançar aqui para o final deste estudo de caso. Ao mesmo tempo, os bancos eles aumentaram a taxa de reserva para ter dinheiro suficiente em caixa, a fim de atender a demanda de seus depositantes em caso de futuras corridas a bancos. A taxa de reserva mais elevada reduziu neste caso o multiplicador da moeda, o que reduziu a oferta de moeda. Então veja, entre 1929 e 1933, a oferta de moeda lá na economia americana caiu 28%, mesmo sem nenhuma ação contracionista deliberada do Federal Reserve. Naturalmente, os bancos ficaram com medo. Então, os bancos acompanham o funcionamento da economia. Se a economia passa a ter muito desemprego, muito risco das empresas, etc., ele mesmo retrai
a sua disponibilidade de recursos. Muitos economistas apontam essa enorme queda na oferta de moeda para explicar o alto desemprego e as quedas de preços registradas durante esse período. Então, ou seja, nos próximos capítulos, nós examinaremos os mecanismos pelos quais as variações na oferta de moeda afetam o desemprego e o preço. Então, você despenca a oferta de moeda disponível na economia e aí, claro, você diminui a capacidade das empresas de se financiar, de produzir, de gerar emprego e, consequentemente, o consumo despenca, porque as pessoas não têm tanto recurso para comprar, e aí você tem uma queda de preço, ou seja, aí você tem o fenômeno da deflação. Então, neste caso, né, a redução na oferta de moeda diminui os preços dos produtos, porque justamente os produtos, as pessoas não têm recursos para comprar esses produtos. Você começa a verificar um fenômeno de deflação nesta economia. Hoje, as corridas aos bancos não são um grande problema para o sistema bancário ou Fed. Então, veja, o governo federal agora, ele garante a segurança dos depósitos na maioria dos bancos, principalmente por meio da Empresa Federal de Seguros de Depósito, assim como acontece no Brasil. Então, alguma parcela dos depósitos, eles são garantidos por justamente um mecanismo de seguro público que faz com que um valor, e de acordo com o depositante, pelo CPF, pela unidade depositante, você garante uma parcela desse depósito por meio desse seguro, caso a instituição venha a fazer. Então, seria uma espécie de fundo garantidor de uma parcela desse empréstimo. Então, veja que nos Estados Unidos você tem aí a FDIC, né? Então Federal Deposit Insurance Corporation. Os depositantes não correm aos bancos, portanto, porque estão seguros de que mesmo que seu banco venha a falir, o FDIC garantirá os seus depósitos. A política governamental de seguro dos depósitos, portanto, tem um custo. Então, os bancos cujos depósitos são garantidos podem ter muito pouco incentivo para evitar riscos elevados ao conceder empréstimo. Então, como esses depósitos são garantidos, eles podem ter, portanto, ao contrário, muito pouco incentivo para evitar riscos ao conceder esse empréstimo. Mais um benefício do seguro de depósitos é um sistema bancário mais estável. Então, claro que se o banco sabe que parte do depósito ele também está garantido, ele pode, digamos assim, tecnicamente, correr muito mais risco. Como resultado, as pessoas só veem corridas aos bancos no cinema. Mas quem vive no Brasil já viu muita corrida bancária no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Principalmente naqueles bancos estaduais que a gente tinha aí praticamente em cada estado brasileiro, que eram bancos garantidos pelos estados, né? Pelos governos estaduais. E num determinado momento muitos passaram a ser insolventes porque faziam operações perigosas e uma hora essas operações elas aparecem e criam uma enorme dificuldade de liquidez na instituição financeira. Vamos ver agora essa notícia aí escrita por Ben Bernanke, que foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos. A Caixa de Ferramentas de Ben Bernanke. Então, a caixa de ferramentas do Fed segundo Bernanke. Então, durante a crise financeira de 2008 e 2009, o Federal Reserve ajudou a resgatar vários bancos e outras instituições financeiras lá nos Estados Unidos. E nesse processo, expandiu substancialmente a quantidade de reservas bancárias. A maioria dessas reservas recém-criadas foi mantida como reservas em excesso pelo sistema bancário. Neste artigo, o presidente lá do Fed explica os planos do Fed para lidar com as consequências desse evento. Então, vamos ver aqui agora na prática como é que funciona aí, ou seja, se o Banco Central, em determinado momento, né, no caso lá da crise de 2008 e 2009, teve que resgatar várias instituições financeiras, capitalizar ou realizar empréstimos para várias instituições financeiras, isso significa que você teria uma oferta muito grande de moeda,
mas, consequentemente, como os bancos e o sistema estavam com medo naquele momento, você criou um excesso de reservas. Vamos ver, então, aí a estratégia de saída do Fed, um artigo escrito pelo próprio Ben Bernanke. Então, veja, a profundidade e a amplitude da recessão global exigiram uma política monetária altamente acomodatícia. Desde o início da crise financeira há quase 2 anos, o Federal Reserve reduziu a metade da taxa de juros para empréstimos overnight durante a noite. Entre os bancos, a taxa de fundos federais quase zero. Então, esses empréstimos overnight, né, que acontece durante a noite, são aqueles entre os bancos, para que os bancos justamente fechem os seus caixas. Então, aquilo que entrou versus aquilo que saiu, sempre tem que dar positivo, não pode dar negativo. Se der negativo, o banco tem que recorrer a empréstimos nesse sistema overnight, ou no chamado aqui mais no Brasil, no sistema interbancário. Também expandimos enormemente a magnitude do balanço do Fed mediante a ampliação das compras de títulos de longo prazo e o estabelecimento de programas de empréstimos direcionados ao reinício do fluxo de crédito. Porque, mais uma vez, você presenciou uma situação de crise aguda, o caminho natural é as instituições financeiras ficarem extremamente cautelosas e muitas cortaram o fluxo de crédito, pararam de emprestar. Essas ações suavizaram o impacto econômico da crise financeira. Então, melhorou também o funcionamento dos principais mercados de crédito, incluindo os mercados de empréstimos interbancários, os títulos de curto prazo, o crédito ao consumidor e as pequenas empresas e as hipotecas residenciais. Meus colegas e eu acreditamos que as políticas acomodatícias possivelmente terão de ser garantidas por um período prolongado. Em algum momento, no entanto, na medida em que a recuperação econômica vier a ocorrer, teremos de apertar, portanto, fazer uma política restritiva, a política monetária para evitar o surgimento de uma inflação pela frente. O Federal Open Marketing Committee, ou seja, o Comitê Federal do Mercado Aberto, que é o órgão responsável pelo estabelecimento da política monetária nos Estados Unidos, aqui no Brasil é o Copom, o Comitê de Política Monetária, dedicou um tempo considerável para as questões relativas a uma estratégia de saída da atual conjuntura. Estamos confiantes em possuirmos o ferramental necessário para lidar com a acomodação política, quando isso se fizer necessário de maneira suave e pontual. A estratégia de saída da atual conjuntura está intimamente ligada à gestão do balanço do Federal Reserve. Quando o Fed, portanto, ele faz empréstimos ou ele adquire valores imobiliários, os fundos entram no sistema bancário e assim aparecem nas reservas das contas abertas no Fed pelos bancos e outras instituições de depósito. Portanto, claro que essas instituições mantêm uma conta, né, bancária lá no Federal Reserve. Os saldos destas reservas totalizam atualmente cerca de 800 bilhões de dólares, o que está muito acima do normal. E dadas as atuais condições econômicas, os bancos têm geralmente que manter suas reservas como saldos no Fed. No entanto, à medida que a economia se recuperar, então veja, à medida que a economia se recuperar, os bancos podem encontrar mais oportunidades para emprestar as reservas, né? Aqui está escrito, saiu errado aqui no texto, reservas. Isso produziria um crescimento mais rápido, portanto, dos agregados monetários, por exemplo, M1 e M2, que a gente já viu aí ao longo do capítulo, e condições mais fáceis de crédito, o que poderia vir a resultar em pressões inflacionárias, a menos que sejam adotadas medidas de políticas compensatórias. Então, mais uma vez, em um momento de crise de risco, as instituições financeiras elas contraem os empréstimos, digamos assim, elas ficam mais rigorosas para emprestar, elas não vão emprestar para qualquer um,
até porque diante de uma crise, o sistema bancário ele não sabe quem que vai representar o próximo risco ao sistema, então você tem um medo. Isso também no sistema interbancário, no empréstimo entre os bancos ficam com medo de emprestar a outros bancos, porque não sabe qual é o próximo banco que pode quebrar e, portanto, se prejudicar do ponto de vista operacional. E, consequentemente, esse dinheiro começa a ficar, em outra expressão do mercado, empossado. Os bancos começam a preferem deixar na reserva do que emprestar, param de operar. Então isso atrapalha, isso tem como consequência a redução da atividade econômica e aí você gera, claro, vários problemas em torno dessa questão. Mas, naturalmente, o Banco Central precisa observar, como aí colocou, né? O Ben Bernanke cita lá uma posição de reservas no Fed de 800 bilhões, o que estava muito acima do normal. Então, o sistema de crédito não estava funcionando. E aí, o Banco Central precisa atuar de maneira adequada, inclusive para evitar uma possível pressão inflacionária. Então, quando chegar a hora de apertar a política monetária, teremos de eliminar esses grandes saldos das reservas, ou se eles permanecerem, neutralizar qualquer efeito potencial indesejável sobre a economia. De algum modo, as reservas mantidas pelos bancos no Fed, portanto, as reservas mantidas pelos bancos no Fed, serão contraídas automaticamente à medida que as condições financeiras melhorarem e levarem à redução das disponibilidades do uso dos empréstimos de curto prazo e, por fim, claro, a sua redução. De fato, o crédito de curto prazo concedido pelo Fed às instituições financeiras e outros mercados abrangidos já caiu de lá de cerca de 1,5 trilhão ao final de 2008 para menos de 600 bilhões em meados de julho. Além disso, veja, as reservas poderão ser reduzidas de quase 100 bilhões de dólares para 200 bilhões por ano nos próximos anos, à medida que os títulos mantidos pelo Fed vençam e sejam previamente pagos. Então, claramente, a própria política, a própria condução da oferta de moeda vai revelando quais são os caminhos que o sistema econômico está tomando. Então, se a economia cresce, você tem mais oportunidades, claro, aí para os bancos emprestarem as suas reservas e, consequentemente, você aumenta as possibilidades de crescimento econômico. Não obstante, as reservas provavelmente permanecerão bastante elevadas por vários anos, a menos que políticas adicionais sejam empreendidas, o que revela, portanto, que o sistema bancário ele também tem medo em momentos de crise. Mesmo que nosso balanço permaneça superdimensionado por um tempo, temos dois meios consideráveis de apertar a política monetária no momento apropriado: pagar juros sobre os saldos das reservas e assumir diversas ações que as reduzam. Poderemos utilizar qualquer uma dessas abordagens isoladamente, contudo, para assegurar a eficácia, é provável que utilizemos, portanto, a combinação de ambas. No outono passado, o Congresso conferiu-nos autoridade para pagar juros sobre os saldos mantidos pelos bancos no Fed. Atualmente, é pago aos bancos uma taxa de juros de 0,25% ao ano, ou seja, você remunera a reserva bancária. Quando chegar a hora de apertar a política monetária, podemos elevar a taxa paga pelos saldos, o que vai fazer com que as instituições fiquem com mais recursos no banco. Então, as reservas em conformidade com o aumento da meta de taxas dos fundos federais. Os bancos, geralmente, não concedem empréstimos a uma taxa de juros menor que a taxa que pode ganhar livre de risco no Federal Reserve. Então, veja, os bancos, geralmente, eles não vão conceder empréstimos a uma taxa de juros menor que é aquela taxa que eles podem ganhar lá tranquilamente e livre de empréstimo. Então, naquele momento em que o Banco Central quer que os bancos coloquem dinheiro no Fed, mantenham reserva e remunera essas reservas em 0,25, significa que parte desses recursos que os bancos podem emprestar, ele vai querer ofertar no mercado. Claro que tem mais risco do que emprestar para o próprio Banco Central, eles, consequentemente, possam
portanto, ter uma remuneração maior. Então, claro, isso há um encadeamento de juros, né? Então, à medida que a operação se torna cada vez mais arriscada ou operacionalmente mais cara, você tem que ter uma remuneração superior. Ademais, eles têm de competir para captar fundos que são oferecidos nos mercados privados a taxas abaixo da de juros sobre os saldos das reservas, porque ao fazê-lo, eles, portanto, podem ganhar o spread, que é a margem de lucro, sem qualquer risco. Assim, a taxa de juros paga pelo Fed deve tender ao estabelecimento de um piso inferior das taxas de mercado de curto prazo, incluindo nossa meta política, portanto, a taxa de fundos federais. Portanto, aumentar a taxa paga sobre os saldos das reservas também desestimula o crescimento excessivo da moeda do crédito, porque os bancos não emprestam suas reservas com taxas abaixo daquelas que podem ganhar no Fed. Então, veja aí o que acontece. Então, você começa a criar uma espécie de estrutura em que o banco deixa a moeda, ganha 25, se ele emprestar para a empresa, ele vai cobrar 1, se ele emprestar para a pessoa física, ele vai cobrar 2, se ele emprestar no cartão de crédito, ele vai cobrar 3, se ele fizer uma operação de alto risco, ele vai querer, ou uma operação arriscada, ele vai querer uma taxa, digamos, de 4, 5, e aí você vai criando os parâmetros, o encadeamento dos spreads possíveis, com risco, sem risco, com um pouco mais de risco e etc. A considerável experiência internacional sugere que pagar juros sobre as reservas bancárias determina efetivamente as taxas de mercado de curto prazo. Por exemplo, o Banco Central Europeu concede aos bancos a disponibilidade de colocarem o excesso das suas reservas em uma conta de depósitos remunerada. Mesmo que as operações de liquidez do Banco Central aumentassem substancialmente o seu balanço, a taxa interbancária de overnight permanece igual ou superior à taxa de depósito. Além disso, o Banco do Japão e o Banco do Canadá também têm usado a sua capacidade de pagar juros sobre as reservas com vista a manter um piso para as taxas de mercado de curto prazo. Então você também cria aí um encadeamento de juros na economia. Apesar da lógica e da experiência, a taxa dos fundos federais caiu levemente abaixo da taxa paga pelo Fed. Então veja, apesar da lógica e da experiência, a taxa dos fundos federais caiu levemente abaixo da taxa paga pelo Fed, especialmente em outubro e novembro de 2008, quando o Fed começou a pagar juros sobre as reservas. Este padrão refletiu parcialmente fatores temporários, tal como a experiência dos bancos com o novo sistema. Mas agora é claro que os bancos utilizam esse mecanismo como, claro, uma estratégia clara de gestão, inclusive, do seu próprio sistema de reservas bancárias, ou enfim, se vão emprestar mais, se vão emprestar menos. No entanto, este padrão parece ter resultado também do fato de que grandes emprestadores do mercado de fundos federais, particularmente empresas garantidas pelo governo, como é o caso lá da Fannie Mae e da Freddie Mac, que entraram em colapso durante essa crise, que não estão autorizadas a receber juros sobre os saldos mantidos no Fed, tem assim um incentivo para emprestar naquele mercado a taxas inferiores do que o Fed paga aos bancos. Então, veja, uma situação em que a instituição financeira não pode acessar essa espécie de conta remunerada no Fed, e aí, claro, como os bancos precisam remunerar seus recursos, eles correm rapidamente para o estabelecimento de operações com condições de mercado boas. Então, vai correr em busca de oportunidades. Sob condições financeiras mais apropriadas, a disponibilidade dos bancos para exercerem a arbitragem simples mencionada acima tenderá, claro, a limitar o diferencial que existe entre a taxa dos fundos federais e a taxa que o Fed paga sobre as reservas. Claro, ou seja, sob condições, a disponibilidade dos bancos, ou seja, ele vai arbitrar, né, mencionado acima, ele vai ter
vai criar um limite, ou seja, uma diferença entre aquela taxa de fundo e a taxa que o Fed paga sobre a reserva. Então veja, se o diferencial ele persiste, o problema pode ser resolvido completando o pagamento de juros sobre as reservas com as medidas para reduzi-las, e aí você drena o excesso de liquidez do mercado. O segundo meio de aperto da política monetária seria esse aí. Aqui, portanto, você tem uma solução. Então, tem o diferencial, esse problema é o completo pagamento de juros sobre as reservas, com as medidas para reduzi-las, e eu dreno o excesso, portanto, de liquidez do mercado. Então, se eu diminuo a diferença, eu capturo, né? Então, eu puxo moeda corrente da economia para as reservas do Fed. Então, veja, aqui estão agora 4 opções para fazer isso. Então, vamos lá. Primeira situação. O Federal Reserve poderia drenar as reservas bancárias e reduzir o excesso de liquidez em outras instituições mediante a realização de larga escala de transação de recompra reversa com os participantes do mercado financeiro, incluindo bancos, empresas garantidas pelo governo e outras instituições. Então, veja, as transações de recompra reversa envolvem a venda pelo Fed de títulos de sua carteira com a garantia de recompra dos ativos a um preço um pouco mais elevado em data posterior. Então, vende títulos de sua carteira e garante a recompra, claro, com um resultado, com uma taxa, né, de lucro, com uma remuneração maior na data futura. Então, essa é uma forma de drenar as reservas bancárias e reduzir, portanto, o excesso de liquidez em outras instituições. A segunda forma, o Tesouro poderia vender letras e depositar as receitas no Federal Reserve. Quando os compradores pagassem os títulos, a conta do Tesouro no Federal Reserve aumentaria e o saldo das reservas declinaria. O Tesouro vem realizando tais operações desde o último outono sob seu programa de financiamento complementar. Então veja, embora as operações lá do Tesouro americano sejam úteis para proteger a independência da política monetária, precisamos garantir que somos, né, capazes, aqui também está errado, de alcançar nossos objetivos de política sem depender do Tesouro. Essa também é uma outra opção. Terceira, utilizando a autoridade que o Congresso nos conferiu para pagar juros sobre os saldos dos bancos no Fed, poderíamos oferecer depósitos a prazos para os bancos, análogos aos certificados de depósito que os bancos oferecem aos seus clientes. Então veja, os fundos bancários mantidos como depósito a prazo no Fed não estariam, portanto, disponíveis para o mercado de fundos federais. E aí você também faria uma drenagem da liquidez das reservas. No caso, nas reservas do Fed. Quarta, se necessário, o Fed poderia reduzir as reservas mediante a venda de uma parte das suas participações de títulos de longo prazo no mercado aberto. Então, cada uma dessas políticas ajudaria a elevar as taxas de juros de curto prazo e a limitar o crescimento de maior amplitude da moeda e do crédito, apertando assim a política monetária. Portanto, estratégias de políticas monetárias restritivas. Claro que essa é uma notícia, ainda que tenha sido lá uma notícia do The Wall Street Journal de 2009, escrito, claro, por um tecnicista que opera o sistema, que é o presidente do Banco Central norte-americano. É claro que aqui você tem algumas questões muito técnicas, mas isso não impede a sua compreensão das várias estratégias que um Banco Central pode ter, no caso aqui, para, digamos, fazer uma política monetária restritiva, né? Limpar moeda, né? Drenar a liquidez do sistema para poder evitar inflação. Ou você também tem os instrumentos, né? Ou seja, o Mankiw poderia ter colocado aqui uma notícia contrária, né? No caso em que você aumenta a expansão monetária, em que você utilizaria essas ferramentas de maneira inversa, ou utilizaria outras ferramentas de maior eficácia.
Além do mais, o Federal Reserve tem inúmeros instrumentos eficazes para apertar a política monetária quando a perspectiva econômica nos obriga a fazê-lo. Entretanto, como meus colegas e eu já afirmamos, as condições econômicas atuais não são suscetíveis por um longo período para justificar uma política monetária mais apertada, ou seja, ele estava aqui falando no caso de um contexto de uma grande crise econômica, que foi a crise econômica de 2008-2009. Portanto, calibraremos o decurso demandado e o ritmo de qualquer aperto futuro em conjunto com a combinação das ferramentas que melhor promovam nossos duplos objetivos, que são a maximização do emprego e, portanto, a estabilidade de preço. Então, veja aí qual é o objetivo do Banco Central nessas circunstâncias. Ok? Pois bem, agora tem uma coisa aqui que foi falado aí na notícia, né? E aí vamos entender aqui como é que funciona a taxa de fundos federais. Vamos ver o caso aí de como funciona isso nos Estados Unidos. Ao ler sobre a política monetária dos Estados Unidos nos jornais, você encontrará muita discussão a respeito da taxa de fundos federais. Esse assunto levanta várias perguntas. Então, a primeira, o que é a taxa de fundos federais? Segundo, o que difere a taxa de fundos federais da taxa de redesconto? E terceiro, a taxa de fundos federais interessa apenas aos bancos? E a quarta pergunta, qual é a relação entre o Federal Reserve e a taxa de fundos federais? Quinto, como o Fed consegue fazer com que a taxa de fundos federais alcance a meta estabelecida? E o 6, essas operações no mercado aberto não afetam a oferta de moeda? Então vamos ver todas essas perguntas de maneira a compreender e, portanto, então, no caso aqui dos Estados Unidos, mais uma seção bem específica do caso americano, como é que funciona, portanto, essa taxa de fundos federais. Então vamos lá, o que é a taxa de fundos federais? A taxa de fundos federais, portanto, é a taxa de juros no curto prazo que os bancos cobram por empréstimos realizados entre eles. Portanto, veja, se um banco não tem reservas suficientes e outro tem excesso de reservas, o segundo banco pode emprestar ao primeiro banco. Esses empréstimos são temporários, geralmente durante a noite. O preço do empréstimo é a taxa de fundos federais. No Brasil, essa taxa de fundos federais se chama taxa de interbancário. Então, na verdade, é os juros do interbancário. Então, quando os bancos emprestam para outros bancos, eles estão também fazendo uma operação comercial. Então, é um preço do banco A emprestar para o banco B. Ou seja, o banco B foi muito arrojado, emprestou muito dinheiro, não tem reserva. No final do dia, ele deu um déficit, ele, enfim, vai fechar com a conta negativa, ele não pode fechar negativo, ele vai ao banco A e solicita um empréstimo para fechar as suas operações. Então, o preço desses empréstimos, no caso dos Estados Unidos, é chamado de taxa de fundos federais. No caso do Brasil, isso aí é os juros do interbancário. O que difere a taxa de fundos federais, portanto, da taxa de redesconto? Veja, a taxa de redesconto é a taxa de juros que os bancos pagam para tomar empréstimos diretamente do Federal Reserve por meio da janela de desconto. Então, taxa de redesconto é aquela taxa cobrada pelo Fed para emprestar dinheiro ao banco. E o banco só vai ao Fed depois que ele tenta pegar dinheiro em outro banco. Porque, claro, normalmente a punição do redesconto, ou seja, o custo do redesconto é maior do que a taxa de fundos federais. Então, veja, emprestar reservas de outros bancos nos mercados de fundos federais é uma alternativa para emprestar reservas do Fed. E um banco com poucas reservas normalmente vai fazer aquilo que for mais barato. Na prática, a taxa de redesconto e a taxa de fundos federais, eles andam lado a lado, ok? Mas geralmente
o custo para ir ao Banco Central é maior. Terceira questão da taxa de fundos federais. A taxa de fundos federais interessa apenas aos bancos? De modo algum. Embora apenas os bancos façam empréstimos diretamente no mercado de fundos federais, o impacto desse mercado ele é muito maior. Como as diferentes partes de um sistema financeiro estão altamente interligadas, as taxas de juros dos diferentes tipos de empréstimos também estão intimamente relacionadas entre si. Portanto, quando a taxa de fundos federais aumenta ou diminui, o mesmo acontece com as outras taxas de juros. Então, como é um custo de oportunidade, e aí nós já falamos em capítulos anteriores sobre custo de oportunidade. Então, como existe a questão do custo de oportunidade, a instituição financeira vai escolher aquilo que melhor oferece rentabilidade. Então, quando um banco empresta dinheiro para outro banco, é uma operação de empréstimo como outra qualquer. Portanto, se essas taxas elas aumentam, todas as outras taxas do sistema também vão aumentar, ou se ela diminui, elas também vão diminuir. Então, por exemplo, agora no Brasil, quando você tem a taxa básica da economia aumentando, significa que os custos da taxa de redesconto vão aumentar, dos empréstimos interbancários vão aumentar, os empréstimos de pessoa física vão aumentar, os empréstimos para financiamento de um bem vão aumentar, porque tudo isso aqui há uma disputa pelo custo de oportunidade. E aí a gente precisa compreender isso de maneira adequada. Ok? Qual a relação entre o Federal Reserve e a taxa de fundos federais? Nos últimos anos, o Fed estabeleceu uma meta para a taxa de fundos federais. Quando o Comitê Federal do Mercado Aberto se reúne aproximadamente a cada 6 semanas, ele decide lá se aumenta ou se diminui a meta. Portanto, no caso aí dos Estados Unidos, existe uma meta de juros para este sistema de sistema interbancário. Como o Fed consegue fazer com que a taxa de fundos federais alcance a meta estabelecida? Embora a taxa de fundos federais real seja estabelecida pela oferta e demanda de empréstimos entre os bancos, o Fed ele pode realizar operações no mercado aberto para influenciar esse mercado. Então veja, por exemplo, quando o Fed compra títulos no mercado aberto, ele injeta reservas no sistema bancário. Com mais reservas no sistema, um número menor de bancos precisa de empréstimos para satisfazer a reserva exigida. A queda na demanda de reservas exigidas diminui o preço desses empréstimos, que é a taxa, portanto, de fundos federais. No entanto, quando o Fed vende títulos e retira reservas do sistema bancário, então eu vendo títulos, pego essas reservas, um número maior de bancos fica sem reservas, o que aumenta o preço dos empréstimos de reserva. Desse modo, as compras realizadas no mercado aberto vão diminuir a taxa de fundos federais e as vendas aumentam essa taxa. Então, o Banco Central ele tem também como, digamos assim, drenar o excesso de liquidez ou pode encharcar a falta de liquidez também do sistema bancário, do sistema, neste caso aqui, a expressão que nós usamos muito no Brasil, os economistas, enfim, os analistas de mercado, é o sistema interbancário. Então, existe uma relação entre os bancos também. Os bancos, ainda que façam a competição entre si no mercado, né, tanto no varejo como no atacado, eles, dentro do sistema financeiro, eles também cooperam entre si, fornecendo fundos de um para o outro. Essa sexta e última questão, essas operações no mercado aberto não afetam a oferta de moeda? Certamente afetam. Então, quando o Fed anuncia uma alteração na taxa de fundos federais, compromete-se com operações necessárias para realizar essas mudanças. E essas operações no mercado aberto, elas consequentemente alteram a oferta de moeda. As decisões tomadas, portanto, pelo comitê de alterar os valores das taxas de fundos federais também alteram a oferta monetária. Claro, então, veja como o sistema está todo interconectado. Portanto, são dois lados de uma mesma moeda. Ou seja,
tudo mais mantido constante, a diminuição do valor da taxa de fundos federais significa, portanto, uma expansão na oferta de moeda. Então, fica barato os fundos federais, consequentemente, os bancos voltam a ofertar muita moeda, sobra mais moeda no sistema e, consequentemente, o multiplicador também melhora. E o aumento no valor dessa taxa, ou seja, o contrário, assim como ou seja, você tem os dois lados, assim como você tem na taxa de redesconto, indica, portanto, uma retração na oferta de moeda. E, claro, todos esses sinais dos funcionamentos desses ferramentais de política monetária que os bancos centrais eles utilizam em uma economia vão revelar qual é o destino da política monetária. Então, se a gente olha agora para os instrumentos de política monetária e vê o Banco Central do Brasil realizando certos posicionamentos de vários ferramentais, nós podemos dizer que existe uma retração na oferta de moeda. Ou se a gente vê um outro lado, nós podemos dizer que, olha, o Banco Central está buscando expandir a oferta de moeda, por exemplo, para tentar melhorar o crescimento da economia. Então, esse aí é mais um aspecto, claro, detalhado do funcionamento do sistema monetário norte-americano, mas, consequentemente, o Brasil também tem os seus detalhes e, claro, o sistema funciona muito similar a isso que